Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do Universo Agro. E hoje com o nosso especial, né, do Meu Tempo Era Tudo Mato. Já fazia um tempo que a gente não trazia esse episódio e hoje a gente vai voltar a retratar e contar uma história aí para vocês de uma parte do plantio direto, de uma parte de toda essa transformação que o agronegócio fez em vários locais aí no Brasil e agora falando um pouco da parte da cultura do arroz, né? Inclusive vai ser a primeira vez que a gente vai trazer isso para essa cultura especificamente, que até então a gente não tinha falado ainda do arroz, mas são conteúdos ainda que a gente vai trazer aí no decorrer aí dos próximos episódios. E esse episódio a gente está fazendo em parceria aí com a Federação Brasileira do Sistema do Plantio Direto, inclusive para comemorar aí o dia 23 de outubro, que está colocado como Dia Nacional do Plantio Direto, né? Vai ser comemorado, aí esse episódio vai estar saindo um dia depois do dia de comemoração, do dia 24, então vai estar saindo esse episódio, e é muito importante para relatar toda a história aí de todo esse desenvolvimento que foi o plantio direto dentro do agronegócio brasileiro. Inclusive, aqui na estante a gente pode ver o livro do O Brasil Possível, do seu Herbert Bartz, também a questão do livro do seu Alisson Paulinelli, que foi um dos grandes importantes também para difundir, principalmente vindo para o Cerrado, todo esse desenvolvimento. Tem atrás, que não está dando para ver, do Nono Pereira. Então tem todos esses fundadores. A ideia é a gente trazer do pessoal de todo o Brasil, né? Quem auxiliou nesse desenvolvimento, inclusive aí seu Rubens, seu Ariovaldo Cerati, que vão estar conversando hoje um pouquinho para nós nessa cultura do arroz, que é uma cultura tão importante para o Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul, e a gente quer trazer e tentar entender também um pouco mais esse desenvolvimento todo que teve desde o seu início até os dias atuais, né? Iniciando, eu acho que eu pedi pro seu Ariovaldo, seu Rubens, se apresentarem aí pro público, para eles conhecerem também. Acho que começando pelo seu Ariovaldo, e daí depois o seu Rubens conta um pouco já da história dele aí, para todo mundo entender o que era agricultura aí na década de 50, 60, quando começou. Eu sou Ariovaldo Cerati, engenheiro agrônomo e produtor de arroz. Eu, Rubens Cerati, agricultor e também plantador de arroz. Seu Rubens, o senhor hoje está com quantos anos? Só para a gente ter uma ideia e passar para o pessoal aí. Quantos anos? O senhor tem, Eu tenho 87 anos. 87 anos, isso aí é história viva ainda, né? Eu brinco com meu avô também tem um pouquinho mais velho que o senhor, tá com 95 anos aí. Ele acredita, a gente até gravou um episódio desses aqui na região aí de 3 de maio, né? Ele acredita ser um dos primeiros a ter plantado soja no Brasil. Ele lembra que ele era criança quando o pai dele ganhou um saquinho com soja. Então a gente gosta muito e foi o que deu o pontapé inicial para a gente fazer esses episódios, né? E a gente gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história, como foi esse desenvolvimento dentro da agricultura, como foi a infância, e também trazer um pouco para a nova geração como era a agricultura antigamente, porque muita gente vê hoje a produção, o desenvolvimento que a gente tem no agronegócio brasileiro, que é fantástico, e não sabe como era difícil a lida no campo, né, o desenvolvimento, e a necessidade também de maquinários, as dificuldades do campo. Então fique à vontade e conte para nós aí um pouco da sua história. Quando eu perdi o pai com 1 ano e meio. Aí fui criado na casa dos tios. E aí os tios só tinham agricultura, plantavam batatinha. E aí eu trabalhei até os 15 anos e foi 4 anos no colégio. E comecei pensando sempre em ter alguma coisa, né? Porque eu não tinha nada. E aí depois os irmãos botaram ferraria e aí eu fui trabalhar com eles. E aí começamos a trabalhar junto e fomos desenvolvendo e compramos caminhão e tal, e depois as crianças cresceram, e aí compramos uma lavoura, em 67. Em 67 compramos uma lavoura em São Borja. Mas aí era muito pendente o terreno e a terra era muito arenosa e aí não deu ponto. Aí fomos para Uruguaiana. Aí em Uruguaiana pegamos coisa melhor. E depois de Uruguaiana fomos para o Uruguai. Mas antes de ir para o Uruguai, quando estava em Uruguaiana, o seu Urico, ele tinha ido para os Estados Unidos e tinha trazido a notícia do plantio direto, mas lá não tinha taipa.
era esquematizado, então era muito mais fácil, né? E aí ele tentou fazer taipa com uma patrola e não conseguiu. Compreendeu? Era mais larga e não molhava em cima, fazia estreita, não compactava, e aí abandonou. E aí nós pegamos. Aí no clube do plantio direto, o Arivaldo fez uma explanação que o plantio não podia mais ser assim, da maneira que era feito. E aí botou no quadro negro e fez um croquis, e aí nos chamavam de louco, que tinha 40 anos de taipa daquela maneira e não tinha quem mudasse, porque com 40 anos ninguém mudou. E aí disse, não, nós vamos mudar. E aí começou a luta. Desculpa, e aí interromper, só para a gente entender, então, para o público entender também, a gente vem então de um plantio que ele era todo ano, tinha que fazer taipa, todo ano tu tinha que repor, porque com as chuvas, volta e meia, estourava as taipas, daí tu era obrigado a refazer. Tu precisava muitas máquinas para conseguir fazer esse desenvolvimento, esse processo que era organizado, e tu acabava tendo uma perda muito grande de solo também, para a gente conseguir fazer esse plantio. No caso, gastava muito diesel, precisava muito maquinário, precisava muita gente, e a produtividade não era toda aquela. Seria mais ou menos isso? Bom, na época que se semeava 700 hectares, nós tinha 4 cases, 2470, esses grandes, para fazer a terra, porque tinha que preparar o solo e semear para depois fazer as taipas. Então, imagina o tempo que se perdia com a chuva e sempre se plantava atrasado. E aí depois que veio, que começamos a fazer isso era com a taipa antiga. Uhum. E aí a taipa antiga, se tivesse água dentro da lavoura, 50 milímetros, arrombava tudo, levava tudo para sangue. E aí nós ficava sem terra, né? Aí ia buscar 20 homens uruguaianos para fechar as taipas para poder renovar alguma coisa. E aí é que nos apertou, porque da maneira que nós estávamos andando, nós não ia ter mais terra para plantar. E aí que mudamos para esse modelo. E aí diminuiu os tratores grandes, não se usou mais, porque não precisava mais, né? Porque a terra não era, as taipas eram baixinhas, então qualquer um retoque ficava pronto. E aí a gente começou a semear por cima, né, por cima da taipa, que ninguém na história tinha semeado, porque antes disso ainda eu adaptei numa plantadeira de trigo CG. É uma SG. Uma SG. E aí nós plantávamos em linha antes de fazer as taipas, em vez de semear lanço, que era um problema. Que todos semeavam lanço. Antigamente no arroz todo mundo semeava lanço. Aí o pai adaptou a semeadora de trigo ao cultivo de arroz, que já foi uma inovação, mas era em cultivo convencional. Porque aí o arroz nascia perfeito, compreende? Se botasse 3 sacos, nasciam os 3 sacos. E antes, com a semeadura a lanço, tinha que tapar com uma niveladora, com uma tapadeira. Aí um grão ficava por cima, o outro ficava 10 centímetros, não nascia. Era uma luta. E aí depois olhava a lavoura assim, parecia uma lavoura de trigo, cada em linha. E o primeiro limitador de profundidade fui eu que fiz, porque enterrava muito, porque a terra era muito mole. Então o que ficava fundo não nascia. Aí eu fiz um limitador no disco e aí só plantava 5 centímetros de fundura. Aí foi o primeiro limitador que teve na plantação de arroz, fui eu. Quando era lanço, ou não nascia porque estava muito fundo, ou os chupim comiam o resto que ficava por cima.
Mas é interessante essa questão que tu traz das adaptações nas máquinas, que isso foi uma das revoluções, eu acho, que aconteceu junto com o plantio direto. A gente vê esse desenvolvimento que teve de tu sair, de ter que passar, me corrijam se eu estiver errado, que eu já nasci em outra realidade, né? Mas pelo menos umas 5, 10 vezes, muitas vezes com uma grade durante o ano, transformando aquele solo numa poeirinha, vamos dizer assim, que nem tu comentou. Caía a água, tu jogava a semente, então tu tinha uma baixa eficiência no plantio, né, dessa semente, precisava muito mais semente para ter o mesmo resultado. Então, mais gasto diesel, mais gasto em quantidade de semente, menor eficiência. E como o senhor comentou, claro que ainda não tinham as máquinas adaptadas, mas daí começa a entrar os engenheiros de campo, vamos dizer assim, né? Os engenheiros raiz mesmo, de pegar as tecnologias que não existiam ainda e começar a fazer como o senhor fez. A questão do limitador, a questão da adaptação, que foi uma revolução, né? E isso a gente fica muito feliz de ver que foi algo que desenvolveu muito dentro do plantio direto. Inclusive, eu tenho um livro, deixa eu ver se eu acho ele agora, tá aqui em cima, que é do segundo anais do plantio direto. E esse eu consegui com o segundo engenheiro agrônomo, o primeiro engenheiro agrônomo lá da região de Santa Rosa. E aqui é muito interessante que traz muita informação que vocês não tinham muita ideia e foi se desenvolvendo. Tanto das adaptações das máquinas, que foi uma revolução, e graças a pessoas que nem seu Rubem aí, observando o que pode ser feito para melhorar, conseguiu colocar nessas máquinas uma forma de plantio mais eficiente que muito engenheiro europeu, americano, brasileiro também, formado aí com doutorado, muitas vezes não conseguiu observar para arrumar. Então, desejar os parabéns por esse desenvolvimento aí também, hein? Continua contando aí o desenvolvimento da história. E deu ainda assim, ó, depois que se começou a semear por cima da taipa, a produção aumentou 10%. Compreende o plantio de antes e o plantio em cima de taipa deu 10% de diferença. Além de gastar menos, ainda estava se colhendo mais, então, com esse novo sistema, que chamaram de louco por estar fazendo. Deixa eu ajudar o pai aqui. O que acontece? A taipa antigamente era uma taipa trapezoidal. E aí o que acontece? Era tipo um carretel de linha. E nessa taipa, ela vinha muito inso e não vinha arroz, porque aquilo era semeado a lanço e não dava estabilidade na taipa. Então, o arroz do quadro era um arroz bom, mas o do leiveiro, é onde tira a terra para fazer a taipa. E a taipa era pura erva daninha e o ciclo diferente. E o ato de pegar e fazer uma taipa arredondada, que foi o que a gente fez, uniformizou tanto o arroz do quadro, como não acabou o leiveiro e em cima da taipa. E isso, então, aumentou, além de aumentar a produtividade, aumentou a qualidade do arroz. Mas, pai, eu acho que o senhor tinha que comentar, quando a gente arredondou a taipa, que a gente continuava fazendo ainda a semeadura entre a taipa, quanto que o senhor dividiu a semeadura e fez a taipa, lembra no convencional que a gente iniciou arredondado? E antes, para solucionar um pouco o problema no plantio convencional, eu fiz uma semeadora e aí semeava os leiveiros e a taipa, mas assim mesmo melhorava um pouco, mas não era a solução. E agora com a taipa arredondada, a gente aproveita tudo porque a semeadora passa por cima, né? Semeia em linha e nasce tanto na taipa como no quadro, nasce a mesma coisa. Então, aí é que deu a diferença da produção. Interessante o senhor comentar, quando o senhor foi para semeato, porque aí o pessoal começou a ficar curioso, né? E como o seu Eurico tinha uma relação, o Eurico Dornelles foi o nosso Nonô Pereira do arroz irrigado. E aí o seu Eurico, com o pai, a gente já estava muito junto, e com o Ivo, o seu Eurico disse, eu vou falar pro Horácio Sato, que era o dono da Semeato, e Rubem, tu vai lá e vamos ver se tu vai lá construir a semeadora. Porque já tinha o Serginho dentro da Semeato, que era um cara muito criativo, que estava nos ajudando, mas o ato de semear por cima da taipa, não existia nenhuma semeadora no mundo que fizesse isso. Porque a taipa é um dique, só para o pessoal entender, como a gente planta arroz em coxilha,
em terra dobrada, a gente faz diques em nível. E esse dique antes era uma forma trapezoidal e agora é de uma forma arredondada. Mas mesmo assim não existia semeadora, porque a TD da época só plantava em linha reta numa superfície plana. E essa história do pai na Semiato é uma coisa muito interessante. Conta da sua história da Semiato. Aí a semeadora não semeava. Aí, e a roda não era um pêndulo, porque quando subia na taipa, parava de semear um lado. Aí eu bolei um sistema e aí as rodas ficaram pêndulas. Cada uma tocava a semente. Podia cair na valeta, podia subir no buraco e estava sempre semeando. E aí nesse meio que aumentou a altura e aumentou os elásticos, as molas, e aí deu mais estabilidade para não levar a taipa, né? Porque quando tinha muita pressão, o que acontecia? Quando chegava na taipa, porque a taipa é sempre mais macia, aí levava a taipa por dentro. E aí solucionamos, esse foi o último problema solucionado da plantadeira, foi esse. Mas conta das taipadoras, porque a revolução, isso tudo que nasce na taipadora. Então, como é que nós fizemos lá em casa? A gente fez a taipadora, usou aquela taipa de base larga, aí o senhor usou aquele rolo de carretel de locomóvel que o senhor tinha feito, aí a gente definiu o perfil da taipa. E aí o senhor foi para a Semiato. E na Semiato tinha um estoque de grade que não servia mais por causa do plantio direto. E aí, conta como é que foi o senhor na Semiato, que ficou uma semana lá com o pessoal do desenvolvimento. Eu acho que isso é uma coisa importante. E aí o modelo da Itaipadeira que tem hoje, eles tinham feito gradezinha niveladora de 14 discos. E aí eles aproveitaram, eles tinham 300 grades, não vendia mais para ninguém. E aí eles aproveitaram aqueles pentes e para botar na Itaipadeira. E aí o da Semiato, Serginho? Não, Sérgio não, tinha o... sim, da engenharia. Tinha dos protótipos. E aí o dono da Semiato diz, olha, quando o Cerati chega aí, se tiver 10, ele quer 10 pessoas, você bota as 10 pessoas. Porque sair tem que sair, entendeu? E aí pra funcionar. Eu ficava 15 dias na Semiato. E o rolo, pai? Como é que vocês fizeram o rolo? Porque o rolo antes era um carretel. E aí ele teve que arredondar o rolo. O rolo, não tive estudo, não sou bom de desenho. E aí tinha 2 engenheiros, os protótipos, e aí eu explicando como é que tinha que ser o rolo. Tinha que ser assim, com tanto de cavidade, e eles não entendiam, porque nunca tinham feito, nem sabiam o que era. E aí foi. Em meio dia eu consegui convencer eles para fazer o rolo. Aí eles fizeram, e aí deu certo. Porque, só para entender, por que isso tinha que ser diferente? Tu falou que ele tinha um formato e depois vocês passaram ele para mais arredondado. Por que tinha que ser diferente? Como essa diferença contribui para o sistema? Ótimo. Assim, como a taipa era trapezoidal, e então o que acontecia? Nenhum equipamento, depois que tu fazia as taipas, não podia entrar mais nada dentro da lavoura, porque quando o trator cruzava na taipa, ele destruía a taipa. Por quê? Porque ela, além de ser macia, ela era uma taipa alta, de uns 15 a 20 centímetros, e trapezoidal. E o que acontece? O rodado do trator cortava a taipa. Entrava no suco, né? Que tirava a terra, entrava a roda no suco, chegava ali, trancava e não cruzava. Então, para a lavoura convencional, realmente era um mito. Por quê? Porque o leiveiro é onde os discos retiravam a terra para fazer a taipa. Ficava cheio d'água, ficava uns 15 a 20 centímetros com água, do lado da taipa. A parede da taipa ficava assim, ó, muito de pé, que desmoronava. E a parte de cima da taipa, como ficava muito alta e plana, dava inso e a água não matava. Então o paradigma foi quando, lá nesse evento do Congresso, eu disse, olha, não existe plantio direto se
a semeadora não passar por cima da taipa. Aí o Rogério Zarte disse, mas vamos botar seriedade na palestra aqui, porque não existe isso. Ora passar por cima de taipa. Só que em 1980, eu acho que foi que a gente fez o pulverizador. Nós, quando eu estava na faculdade, a gente já não queria mais usar avião na lavoura de arroz. E aí eu convidei um professor de engenharia da UFSM, e ele fez um pulverizador com 33 metros de largura para nós, para a gente não usar mais avião, que era um problema o avião. E aí, para passar por cima da taipa, o professor, primeiro a gente botou rodado duplo no trator, botou uma roda bem grande na frente, porque não existia trator tracionado, então a gente botou uma roda da traseira da colhedora na frente do 95, duplamos atrás, o pai inventou um sistema de duplagem, isso em 1980, né? Que não existia trator duplado, e o pulverizador, para passar, as barras eram apoiadas com duas rodas, só que a roda, para ultrapassar a taipa e não cortar, ela tinha 1,5 metro de altura. E quando ela ultrapassava, ela arredondava a taipa. Quando o Zarte me chamou de louco, na hora me lembrei, porque eu aqui aplicava o herbicida, me lembrei da roda arredondando a taipa. E aí eu disse pro pai, vamos fazer a taipa arredondada. E como a gente já tinha, o pai já tinha feito umas rodas de trem lá, o solo era arenoso para dar estabilidade, o rodado de trem já não dava aquele carretel perfeito. E aí, isso foi, a palestra eu acho que foi quinta, domingo nós já tinha desenhado uma taipa com o que a gente tinha. E daí que o pai foi para semear e arredondou. E esses 14 discos, que eram 7 de cada lado, foi para quê? Porque aquele leiveiro que era muito profundo do lado da taipa, a gente fizesse ele mais largo e mais raso, que permitiu que a semeadora subisse e descesse. Então, essa é a revolução. Depois a gente vai colocar o croquis do que era antes, um desenho do que era antes a taipa e o que se transformou. E isso possibilitou, hoje, as semeadoras que tu vê de soja, hoje a irregularidade, elas copiam o terreno, mas nasce lá atrás de uma semeadora que não cumpria esse sobe e desce. Ele era um eixo fixo que seguia todo o terreno sem alterar, né? Hoje a gente tem linha por linha, ele pantográfica, que ele vai ajustando, né? E começou com a semeata. Realmente é uma coisa que é muito interessante e é importante trazer, demonstrando isso, e a ligação, isso que eu acho fantástico dentro do desenvolvimento do plantio direto no Brasil, que foi uma ligação do produtor, que nem o seu Rubens Cerati comenta, eu não tive estudo, mas a quantidade de informação, experiência e saber colocar o que precisa ser feito no maquinário, alguma coisa, passar para alguém, colocar num papel, vamos dizer assim, essa é a maior informação. E isso foi muito utilizado e muito realizado dentro do plantio direto no Brasil, da implementação, do desenvolvimento, né? Tanto em todo o Brasil, a gente pode falar assim, com diversas empresas. Essa ligação que começou primeiro produtor-empresa, mais do que produtor-pesquisa, né? E depois foi entrando a pesquisa, porque isso que tu comenta, Ariovaldo, sobre, vamos trazer seriedade para o estudo aqui, a gente que sabe as coisas, vocês são loucos de querer fazer isso, fazer uma coisa diferente do que já foi feito até hoje. Isso mostra muito o que a academia era no passado. Um sabe de tudo e o restante não sabe de nada. E isso é uma coisa que teve uma disrupção, de certa forma, mostrar que o conhecimento está no campo. A academia tem que entender o que está acontecendo no campo e tentar explicar, né? Então isso é uma coisa muito interessante que tu traz também. Deixa eu só acrescentar uma coisa nisso que o Cassiano comentou, que ainda hoje, olha a importância que tem, porque é uma observação da natureza. Vocês estão observando a natureza, digamos assim, né, e o desafio que tem no dia a dia e propondo adaptações. Até hoje, alguns dias atrás, eu estava num evento lá em Pelotas, e aí quando o Marquesan lá da UFSM falou sobre arroz, né, aí cultivo na várzea, aí eu entendi a complexidade que ainda hoje é um grande desafio, principalmente para quem quer fazer rotação arroz e soja, é extremamente complicado, e o quanto ainda tem muito estudo para ser criado, tem muita coisa para ser inovada, né? Então é uma coisa que já vem de alguns anos transformando e indo para
numa condição que é extremamente desafiadora de conseguir cultivar. Deixa eu aproveitar o teu gancho. O professor Marquesan foi meu professor da faculdade, mas eu sempre fui muito ligado com a questão ambiental. E o conceito hoje que a gente usa na nossa produção de arroz é arroz ecobiológico. Eco de lugar, de oikos, do grego, bio de vida e logos de estudo. Então, o estudo da vida naquele ambiente. E é isso que a gente faz todos os dias. As atitudes que a gente faz dentro do nosso negócio, dentro do nosso manejo, é sempre um conceito ecobiológico. E é muito legal poder passar esse conceito para a comunidade, que ainda é um conceito muito, muito novo. Mas dentro dessa linha que tu está falando de observar, como o pai construiu muita coisa, diz assim, ó, o pai tem uma capacidade mecânica muito, muito forte, né? Todas as mudanças, que as ideias que eu tinha, e ele transformava aquilo e fazia. E agora, lembra que quando começou a semeadora Pula Taipa, as linhas começaram a dançar. Aí vocês inventaram o limitador. Limitador de linha. Entre uma linha e a outra tinha um limitador, mas quando subia e descia não saía fora. Por senão ela acabava, porque a parte era muito larga entre o suporte e o disco e não tinha estabilidade para segurar reto. Então aí eu fiz o limitador. É mais uma coisa nova que hoje tu vê as linhas, né? E mesmo plantando em curva, hoje, claro, que o GPS planta mais em linha reta, mas as curvas antes não podia ser feita porque uma linha, e no sobe e desce da taipa, uma linha cavalava na outra. Aí ele desenvolveu um limitador na lateral, e então as linhas sobem e descem. Hoje, se vocês observarem, as semeadoras têm na linha o limitador. Nasce lá da nossa experiência do arroz. Começou então primeiro fazendo essa questão dela ficar pantográfica, vamos dizer assim. Depois que se viu o problema, começou essa questão de colocar o limitador para resolver mais um problema. E daí que a gente pode dizer que entrou as plantadeiras que a gente tem hoje, mais modernas, que conseguem copiar o terreno, melhorar a eficiência do plantio, colocando essa semente na profundidade que ela necessita estar pelo limitador, que também foi desenvolvido, e com isso a gente conseguindo ter uma melhor plantabilidade, assim podemos dizer, uma melhor plantabilidade, melhor desenvolvimento da cultura, um gasto menor de semente, também de adubo, porque tu não está perdendo tanto por lixiviação, e com isso a melhor distribuição espacial das plantas e todo esse conjunto trazendo maior produtividade e a genética podendo mostrar seu potencial. Isso é importante trazer que lá detrás todo esse desenvolvimento foi feito para chegar onde é que a gente está hoje, né? Não foi da noite para o dia. E outra coisa importante, que outro mito que existia na lavoura de arroz, que era impossível mesmo, era fazer aplicação terrestre com pulverizador na lavoura de arroz. Mas, como a gente tinha desenvolvido em 80 um pulverizador com 33 metros de largura, e o primeiro tandem de pulverizador foi feito pelo senhor, lembra? O eixo da semeadora, das colhedoras. O tandem, esse de subir e descer, ele nasce lá em casa. Por quê? Porque era a forma do pulverizador não ficar tão instável e aí não tinha como andar. Porque tu imagina uma lavoura pura taipa, como a gente olha aqui, ó, como é que o pulverizador tem estabilidade? Aí o pai construiu o tandem e depois, como o plantio direto e a taipa arredondada, hoje se vocês forem na lavoura de arroz, vocês vão ver os pulverizadores funcionando. Mas sem o plantio direto e sem a taipa arredondada, isso era impossível, certo, pai? Então, porque hoje assim, ó, com a taipa antiga, um trator 65 não cruzava a taipa de topo. Chegava ali, batia a roda dianteira e ficava, e não passava. E nós tínhamos Santana 86 a 40 por hora, depois da taipa arredondada, onde passava as taipas a 40 por hora. De carro. De carro. A gente ia de carro, né? E antes antes chegava na taipa, parava e não ia. O máximo que ia ser o carro indo e o eixo do carro ficava ali porque trancava. Então, essas coisas são importantes, assim, ó, que todo é um processo, né?
Outra coisa que acontece com a questão do plantio direto. Aí a gente viu que o futuro da lavoura não era, assim, semear num piso, a gente fazia o preparo do solo, mas a gente viu que se colhesse sem estragar a taipa e sem estragar a lavoura já estaria pronta. E aí foi outra revolução que a gente fez, que foram as colhedoras, lembra? E comenta um pouco da lavura e o rodado duplo e os... As coletadoras vinham sem tração e sem rodado duplo, né? E aí o Zinelli de Alegrete colocava a tração. E aí eu colocava, fiz o aro e coloquei 4 pneus na frente, mais um pneu lá de fora. E aí não tinha problema nenhum, não estragava a taipa, né, e cruzava perfeito. E quando a gente desenvolveu isso, já baseado no que eu tinha aprendido na faculdade, as nossas colhedoras até hoje tem seis rastros, tem os 4 dianteiros e a nossa tração é estreita. Para quê? Para que cada pneu tenha uma compactação só. E, inclusive, hoje, as máquinas modernas, o pneu traseiro está alinhado do pneu dianteiro. Então, esse conceito de sustentabilidade, de fazer as coisas, né, olhando a natureza, como tu está comentando, a gente faz. Isso foi a primeira... Para você ter uma ideia, em 84, quando a gente colocou o primeiro rodado duplo numa 5650, a Massey disse: nós não damos garantia. Quando o pai colocou com o Zinelli a tração, ele disse: vocês esqueçam. Em 1985, né? Em 2005, a Massey ganhou um prêmio na Expo Inter de melhor máquina da Terra, a 5650, que a gente tinha feito lá em 85. Mas o importante é o seguinte, que a gente, e aí eu testemunho, tu tem que ter coragem e acreditar naquilo que tu faz. Porque tem um delay, um tempo muito grande entre tu realizar, pagar todo o preço histórico. Por quê? Porque as pessoas copiam o correto. Os erros que a gente cometeu, quem pagou fomos nós, a nossa parceria. E ainda a história do reconhecimento, depois a academia demora mais para reconhecer. Quer dizer, se isso fosse mais integrado, o desenvolvimento do Brasil seria muito maior, porque no campo você gera muita informação, mas se não está validado com a academia, não funciona. E o que aconteceu legal lá conosco é que eu fiz uma faculdade, o pai tem um conhecimento de mecânica muito bom, e a gente inventa um monte, e aí era fácil, né? Eu sabia tecnicamente como é que tinha que fazer as coisas, e o pai realizava do ponto de vista da mecânica. Então, assim, hoje, aquela lavoura, essa lavoura aqui de 700 hectares, hoje a gente cultiva, por exemplo, no nosso sistema, a gente pode fazer uma lavoura de 150 hectares com um trator de 86 HPs. A outra coisa, todos os nossos equipamentos na lavoura de arroz são tudo trator Massey Ferguson de 4 cilindros, no máximo 100 CVs e todos com rodado duplo atrás e tração dianteira, que foi uma outra coisa que o pai desenvolveu. Imagina um trator de 86 HP que é um 290, né? Os caras dizem: isso é para levar recado dentro da lavoura. É a nossa base. Por quê? Se a gente usa trator pesado, a gente destrói o piso, porque o nosso piso da lavoura de arroz é molhado, é mal drenado. Então a gente tem que compactar o mínimo possível. Isso tudo nasce de assim, que o pai sofria muito. Vocês imaginam assim, tu fazendo uma lavoura num solo arenoso, no barro, como é que tu colhe? Como é que tu tira o arroz da lavoura? Aí quando eu, na faculdade, aprendi que existia rodado duplo, eu disse: pai, vamos botar um rodado duplo. E aí o pai pegou e usinou um rodado duplo num 95X, que era o que você tinha, né? E aí começou a tirar arroz da lavoura, porque vivia atolado. Lembra disso? E os primeiros agricultores que descarregavam andando com a colheita andando e o trator andando como nós. Então os caras dizem: não, a gente bota fora arroz. Claro, já não botava fora arroz porque não treinavam os tratoristas, né? O tratorista tinha que ir no limite junto com a colheitadeira. E aí o cara descarregava andando. Então teve uma safra que nós precisávamos de 4 máquinas para colher 700 hectares. E aí
Eu disse para o Ariovaldo, com 3 máquinas nós vamos colher e vamos descarregar andando, porque descarregando andando a gente levava 3 minutos na máquina. no mínimo 3 a 5 minutos entre parar, descarregar e arrancar. 5 minutos, cortava mais 15 sacos. Na média era assim, nós tínhamos máquina, de cada 3, 4 máquinas, a gente tinha uma invisível. Pela criatividade do pai de ter colocado rodado duplo no trator, porque aí o trator tinha estabilidade, porque senão, imagina, o trator não andava sozinho. Como é que ele vai colher andando? Aí ele ensinou os funcionários que, para eles ter a referência na plataforma e não olhar para trás. E aí também a gente fez outra coisa. Os graneleiros eram aqueles graneleiros assim com 2 águas. E inventaram um graneleiro quadrado que era mais fácil de não ir arroz fora. E aí a gente tinha uma máquina invisível, que enquanto todo mundo parava para descarregar, as nossas máquinas continuam colhendo e descarregando. Então, a colheita era contínua. Hoje, tu fala isso, mas isso é uma moleza. Mas fala isso em 80. Em 80, né? Que era uma atalho em cima da outra. Mas é interessante. Agora tudo parece muito óbvio, né? Que tinha que ser de tal forma, né? Mas outra coisa é naquele momento perceber isso, que realmente era uma necessidade. E muito que a gente vê é que o produtor, por necessidade, por ter uma dificuldade, ele inovava e com isso a indústria muitas vezes acompanhava ele. E é o que acontece muitas vezes, né? Tu tem a dor, a indústria ou o comercial, digamos, desenvolve e depois tu tem às vezes até pesquisa comprovando uma coisa que já está rodando no campo, que já está sendo testada, que já é comprovada muitas vezes na prática, lá no dia a dia. E o bacana é que toda a transformação que teve, né? Vocês transformaram, digamos, como é que era a lavoura em si, a forma de semear, a forma de pulverizar, de colher, de acelerar o processo de colheita também. Tu comentou antes a parte das plantas daninhas também, que deve ter que deu uma diferença também, comparado com a taipa como era antes, que ela se criava até em cima da taipa e depois ela modificou isso também. Isso, agora que tu tá falando isso, quiçá vocês vão fazer um podcast com o Rogério Zarte, né, pai? O Rogério Zarte de Dom Pedrito. O pai tinha um primo lá em Dom Pedrito, que era muito amigo do Rogério, e eles não acreditavam que nós, em Uruguaiana, colhia arroz quando o arroz nosso estava pronto, tanto o arroz do quadro como da taipa, estava perfeito. Isso é impossível, isso não existe, será? Por quê? Porque, claro, eles faziam a lavoura, eles semeavam o quadro e depois semeavam a taipa. E aí a diferença de ciclo é no mínimo 15 dias. E quando o pai inventou a semeadora que semeava toda a lavoura tem um padrão, como aqui vocês olham, não tem leiveiro, não tem... E isso, digamos assim, mudou toda a lavoura de arroz. Mudou a qualidade do arroz, mudou o controle de naninhas. Realmente a taipa foi uma revolução. E a semeadura. Em Pelotas, eles tinham as taipas e não desmanchavam. Então cortavam por dentro das taipas. E aí a taipa atrasava 15 dias. Depois eles passavam a máquina em cima da taipa para colher a taipa. Fazia 2 colheitas. Operacional que vai disso, né? E sim, imagina o rendimento tu colher dentro dos quadros, depois que colheu depois colher a taipa. Imagina o tempo e hoje não. Hoje tu colhe uma lavoura como se toda é igual. Não tem essa história de colher dentro do quadro. Porque hoje a indústria, o maior castigo é o arroz verde. Tu colhe o seco e colhe o verde entra como... Engessado. Entra como... impureza. Ah, tá. Uhum. E daí tu perde ele. Uma questão que é fantástico a gente observar desse desenvolvimento que teve. Isso que eu fico mais fascinado, vamos dizer, quando a gente ouve histórias aí do pessoal que ainda tá vivo, né? Que vivenciou isso aí, olhou todo esse desenvolvimento e a gente acaba não tendo conhecimento. Conversando com o vô até, quando a gente gravou o episódio, ele contava dessa parte da soja, como foi o início, colhia a foicinha ainda, aquela foice dentada, botava tudo num local só, aí jogava capinha elefante por cima até vir uma trilhadeira. E tinha uma trilhadeira na região inteira, então ficava aquele monte de soja lá, às vezes 40 dias parado lá, até vinha a trilhadeira, daí
montar, e ele foi comentando todo esse desenvolvimento, e a gente vê que isso no arroz também, vocês contando, que é fantástico, aconteceu muito, e ainda mais linkando nessa parte junto com o plantio direto e todo esse desenvolvimento, tanto de forma de ser produzido, porque entra naquela parte que a gente comentou anteriormente, né? A academia era assim que fazia, era assim que era o certo, e tudo que vocês estão fazendo tá errado no primeiro momento, né? Sair dessa questão de bater no peito e garantir que vai ser feito, que nem tu comentou, as partes... A gente agora só tá vendo a parte boa, quem pegou a tecnologia pronta, né? Mas todos os perrengues para chegar nessa tecnologia montada muitas vezes não aparece. E muitas vezes não é dado o reconhecimento que precisa ser dado para isso. Porque, cara, foi uma transformação gigantesca que a gente teve nos últimos, vamos dizer, 50 anos aí, pegando década de 70, 80 até agora, para chegar onde é que a gente tá hoje. E para ter os rendimentos e gasto que a gente tem hoje, porque o que a gente vai pegar, muito se lembra do manejo químico, muito se lembra dos fungicidas, muito se lembra dessas coisas ligadas à indústria que popularizaram principalmente a partir do ano 2000, e por toda uma questão de marketing, aumento também das áreas produtivas. Mas, cara, tu pegar, sair do nada de uma forma totalmente convencional, criar todo um manejo, uma forma de produção, pegar todo um maquinário e desenvolver em cima de algo que não existia, ou de uma base só que existia, linkando a parte da observação do agricultor com a indústria e também com a academia para desenvolver isso. Isso eu acho que é o mais fantástico, e a gente não recorda disso, né? A gente sempre traz o que está feito. Uma coisa que eu gostaria de deixar assim, bem marcado é que quando nós, assim, o arroz, a cultura do arroz irrigado dentro do agro brasileiro, né? Ela é muito marginal. Eu acho que nós não somos 1 ou 2% em área. Tu vê que a área cultivada de arroz no Rio Grande do Sul deve ser 1 milhão de hectares. O que significa isso para o Brasil? Então, a dificuldade que a gente tem de trazer a pesquisa para o nosso lado. Agora, eu vou contar um pouquinho da revolução de fazer plantio direto em arroz irrigado, que até hoje ainda está muito longe do que a gente imagina de um plantio direto como já está no sequeiro. Primeiro, o plantio direto, que hoje a gente está homenageando o Bartz, iniciou em 72 numa lavoura de sequeiro. E aí vem o Nonô, vem o Frank, vem todo o pessoal Amigos da Terra, todo esse movimento é tudo em cima de solo seco, de solo bem drenado. Nós é exatamente o contrário. Nós somos solo mal drenado. Então, se chove, demora muito mais tempo para entrar na lavoura. E outra coisa, a cultura do arroz milenar é aquela gradagem, que se vocês olharem a lavoura de arroz sistematizado, é sempre gradagem. Tu olha no mundo inteiro, a lavoura de arroz ainda é muita gradagem, muito preparo do solo. E aí esses loucos aqui inventam de não gradeia mais, planta em cima da grama, planta em cima do mato. Não vai dar nada, não vai colher nada. Até hoje, na lavoura de arroz, se gradeia muito. A cultura que a gente tem, né, como acadêmico, como produtor, que a gente usa micro-organismos para fertilizar o solo, para dar estrutura do solo, no nosso caso, os próprios micro-organismos, que a maioria são adaptados a solo bem drenado, para o arroz é solo mal drenado, eles não servem para o arroz. Então a gente tem que construir essa história. Mas o importante, vocês imaginam assim, o momento histórico. E aí é uma coisa muito importante, é fazer um pouquinho de cronologia, porque a gente não sabe quanto tempo vai conversando, mas um pouco de cronologia do que era. Então, nós tínhamos uma lavoura de arroz convencional, normal, que até hoje a gente vê ainda lavouras de arroz convencional, está gradeando, chove, gradeia de novo, chove, gradeia de novo, fazia as taipas, dependendo se chovia muito, mas é uma chuva de 80 milímetros, podia fazer a lavoura de novo, né, pai? Não tinha uma taipa, ia tudo passando. Ficava só no risco da grade. Exatamente. E aí vocês imaginam o seguinte, aí a gente ia de novo. O que lá nós fizemos? Como a nossa lavoura era dobrada, e eu já tinha o conhecimento de erosão, a gente começou a fazer valos. Quando começava a dar erosão por sul, a gente fez valos para matar a velocidade da água. Lembra disso? Foi a primeira atitude conservacionista nossa. Então a nossa lavoura é crivada de valo. Ela tinha, por exemplo, 1 quilômetro de
lavoura de cima e de baixo, não tinha nem um valo, largava a água lá em cima e aquilo vinha abaixo, assim como Deus fez a mandioca. E aí... A erosão era terrível, né? Bom, por quê? Porque também a gente... Eu ia comentar só que eu lembro do vô comentando dessa parte quando começou a fazer a Operação Tatu que teve ali, principalmente no Noroeste. E ele fez a primeira vez também e daí dimensionaram errado e aconteceu o que tu comentou ali, ficou só no risco da grade. Desceu uma borda, estourou a primeira taipa lá e foi indo até embaixo. E tapou um açude inteiro que tinha de terra, matou não sei quantos peixes lá e foi feio o negócio. Mas pra tu ver o desenvolvimento é essa questão do ensinamento que tu comenta, Ariovaldo, de necessidade de parar a água, né? E vocês observar isso numa lavoura que não tem tanto declive, né? E isso Exatamente. É importante você comentar. Mas para te terem uma ideia, e isso que também nos chamou a atenção, porque os nossos solos são mal drenados, porque eles são solos rasos. A gente está falando em solo de 50 centímetros de camada produtiva. Ou a gente tem um horizonte impermeável, uma argila, ou tem pedra. Então, esse pequeno solo que a gente tem que ser muito bem guardado. E a gente viu que quando dava erosão que embalava, abria sanga e ficava lá embaixo. Nunca mais, né? Aquilo aí não tinha como. Bom, dentro dessa continuidade, assim, ó, então a gente começou. Primeiro, matamos a velocidade da água. Aí a gente via que, pá, a coisa mais linda, chovia, olha lá, as taipas tudo de fora a fora. Aí chovia e ficava a água toda dentro da lavoura. Aí à noite chovia de novo, no outro dia não tinha mais lavoura, né, pai? Tudo na sangue. E quando aí a gente descobre a história do plantio direto, que estava começando a fazer plantio direto, que o plantio direto, toda a cultura do plantio direto. Mas a cultura do plantio direto é em cima de um solo plano ou um solo sem nenhum dique. E a gente começou. Só que a gente viu o seguinte, que a gente fazia 50% da área de plantio direto, porque na taipa era convencional, porque não tinha semeadora para passar por cima da taipa. Entenderam a complexidade? E aí o seu Eurico lá na várzea tentando, e aí a gente, não, vamos buscar uma forma. Aí o seu Eurico consegue que o pai vá na semiato e transforma essa realidade, e aí a parceria não para, né? E aí vem outras empresas, e a história das plainas, né? Também é uma coisa, lembra das plainas? As plainas, a antiga plaina é que para nivelar o solo, para a gente fazer o taipamento correto, tem que passar uma plaina. Aí também tem o nosso dedo da questão de economizar energia, de estilo. Comenta um pouco da plaina moderna que o cara queria fazer. Eu até lembro. Mas assim, ó, para você ter uma ideia, a plaina, antigamente era o Érico Ribeiro, trouxe os modelos da plaina dos Estados Unidos, que eram 3 lâminas. Uma assim, outra assim, outra assim. Depois ele trouxe outra plaina que tinha um bico na frente e mais lâminas atrás. E aquele bico nos chamou a atenção, que aquele bico era muito econômico. E aí o pai pegou uma plaina nossa e colocou 3 bicos na frente. 3 bicos assim. E aí ficou muito mais fácil de nivelar. Porque aí onde o chão era duro, os bicos cortavam. Quando era uma lâmina só, quando chegava ali no alto, levantava e ficava a mesma coisa que antes. E aí, com os 3 bicos, aí solucionou. Passava assim, podia andar 100 por hora de carro. E diminuiu a potência. E aí um senhor que é fabricante de Santa Maria foi ao Uruguaiana e estava numa revenda lá. Isso o pai talvez não lembre, mas eu falando ele vai lembrar que ele me contou. E aí o dono da revenda disse, esse aqui é o Rubens Cerati, e esse é o dono da fábrica lá de Santa Maria. Aí o dono perguntou para o pai, o que tem que fazer para melhorar a lavoura? Aí o pai disse, olha, porque o que acontece? As plainas nossas são plainas de 12 metros, são plainas muito longas para nivelar mais longo. Só que o sistema de giro delas era muito longo, então para fazer uma volta era muito longa. Aí o pai disse, olha, tem que fazer um sistema que o rodado dianteiro gire igual de uma carreta e não mais esse sistema de direção que vocês estão usando. Aí esse senhor da fábrica de Santa Maria fez uma plaina que hoje está no Brasil inteiro, que ela tem um sistema de giro que nas rodas dianteiras
que ela faz a volta parada. E isso mudou também um monte. Por quê? Porque aumentou no mínimo 30% o rendimento da operação de plaina. Porque o nosso problema eram as voltas. Você lembra disso lá no Jäger? Ficava a 15 metros de fora, sem ter plainar, porque nos cantos, né? Não tinha o que fazer. Então, e uma coisa importante, assim, ó, quando nós fomos... Aí nós construímos, né, o seu Eurico construiu o clube de cultivo mínimo e plantio direto de arroz. E aí começaram-se a fazer eventos todos os anos eventos para difundir a tecnologia. E passaram-se, eu acho, uns 10 anos, e aí nós fizemos mais proximidade com o pessoal do Paraná. E nós fomos uma expedição do Clube do Plantio Direto para ir no Paraná com o pessoal do Clube Amigos da Terra, lá, que tinha o Nonô, que tinha o Frank, que tinha o Bartes, que tinha a Fundação ABC. E aí a gente trouxe uma cultura de plantio direto muito mais sustentável. Daí já não era uma parte da questão mecânica de não ter operação, de diminuir as operações. Era nós começar a olhar o solo como efetivamente a gente olha hoje. O solo é a produção, não são as máquinas. Se a gente tem um solo vivo, a gente tem uma lavoura viva. Se a gente tem um solo morto, não adianta nada. Então e aí vem toda essa cadeia, e vem o nosso testemunho, né? E o reconhecimento a todos esses pioneiros que também nos fizeram ser pioneiros. Mas se não tivesse lá em 72, o Bartes, de buscar a semeadora e construir essa cultura, hoje nós não estaríamos dando esse testemunho. E a lavoura de arroz da fronteira, provavelmente nós já nem teria mais solo, porque gradeando e lavrando não teria mais cultivo, e nós teríamos solos erodidos, né? E não teria uma agricultura tão bonita como a gente tem hoje. Só um outro ponto, quando a gente fala de plantio direto, né, dentro da filosofia em si, até do Herbert Bartz, né, de como deveria ser o plantio direto, é fazer a rotação de culturas, faz parte desse sistema. Para a parte do arroz, geralmente, não sei se eu estou enganado, mas geralmente o pessoal fazia pousio e plantava o arroz, e o resto do tempo era pousio, basicamente isso. Hoje tem alguns produtores, né, que fazem a questão do arroz, depois no outro ano entra com a questão da soja, mas daí tem toda essa dificuldade, e ainda não sei se isso se configura exatamente como uma rotação de cultura também, né? Hoje, como é que funciona esse sistema de trabalhar com mais algumas culturas, se é só pousio, como é que fica o solo nessa condição? Bom, ótima pergunta. Por quê? Porque quando nós íamos conversar com o pessoal da Fundação e com todos os nossos amigos, o Kurt Arnes, foi meu colega de aula, a gente é tudo dessa tribo. Eles sempre diziam, vocês não fazem rotação de cultura, vocês não fazem rotação. E para nós, e aí o Melo e nós dizíamos, mas nós temos um campo nativo, que é muito mais do que fazer rotação de cultura. Então, a tua pergunta é excelente. Por quê? Como a gente faz arroz ecobiológico, a gente tem que respeitar o nosso ecossistema. O que é o nosso ecossistema? Pampa é para pecuária. Então, o que a gente faz? Faz 1 ou 2 anos de arroz e deixa 4, 5 anos de pousio. E aí tu tem todo o ecossistema sempre com resiliência e sempre melhorando. Eu respeito as pessoas que estão tentando fazer soja na nossa região, respeito como pessoa, mas como técnico discordo 100%, porque o solo mal drenado é para planta que tolera solo mal drenado. O nosso campo nativo, ele tem milhares de anos adaptado a um ambiente mal drenado. Aí tu vai querer plantar soja, tu tem que mudar toda a paisagem, tu destrói tudo. E tu sempre está botando uma planta que não é dali. Então, dentro da nossa cultura, do nosso negócio, a gente, por exemplo, quando cultivava, o pai plantava no Uruguai, o sistema era perfeito. Por quê? O dono do campo queria estabelecer uma pastagem para melhorar a produtividade. Então, a gente abria o campo fazendo arroz, eles colocavam azevém, trevo branco e cornichão. O trevo branco chega a colocar até 100 quilos de N por hectare, ano. E aí o que acontece? Só que o campo nativo, ele volta, ele começa a retornar. E quando voltava daí, e o trevo branco e as pastagens vão diminuindo. Ali pelo 4º, 5º ano, tu voltava com arroz só para melhorar um pouco a quantidade de fornecimento de forragem. Mas se tu olhares assim, o impacto desse tipo é muito pequeno.
E uma outra coisa importante, assim, ó, e agradeço esse teu comentário. Nós que fizemos agricultura conservacionista em ambiente mal drenado, nós não podemos importar conceitos do solo de seco, entende? E isso está continuando o pessoal fazendo, agora a gente já vindo aqui para São Nicolau, vendo o pessoal na várzea fazendo camaleão, não é, quer dizer, pode fazer, mas não é característico dali, entende? Tu está mudando todo o ecossistema. E a gente tem um campo nativo que tem uma história maravilhosa e de resiliência. Então, a nossa rotação de agricultura é com a pecuária em campo nativo. Até isso que tu traz, eu acho que está muito ligado à implementação e ao desenvolvimento do plantio direto inicialmente, né? Vamos pegar pelo próprio Herbert, que é observar o lugar onde é que tu tá, observar o ambiente que tu tá vivendo, o que é a interação, entre o todo, né, que tá acontecendo ali e fazer um manejo, um desenvolvimento para aquela região em específico, para aquele local. Não uma receita de bolo que vai funcionar em todos os locais, que nem tu comentou. Pegar lá do Paraná e querer implementar ali no sul do Rio Grande do Sul, né? Da mesma forma, não vai funcionar, porque o Brasil ele é gigantesco, ele é muito grande, ele precisa, ainda mais em outro bioma, que é o caso ali, já entra em outro bioma, que vai ser totalmente diferente. E como tu comentou, o bioma em si, todo o ecossistema, ele se desenvolveu para aquela característica de solo. O arroz, sim, entrou muito bem ali, o azevém, que nem tu comentou também, entra muito bem ali, mas ele se desenvolveu porque ele tem essas características de se adequar a esse local, e não ao contrário, né? Não a gente pegar uma cultura e colocar ali e muitas vezes a gente não conseguir fazer todo esse desenvolvimento. Diferente do que foi feito no Cerrado, né? Que teve toda uma parte de implementação, de tecnologia e tudo mais desenvolvido especificamente para aquele local, e que é o que vocês estão desenvolvendo ali, né? Toda a questão de maquinários, manejos, tudo que foi colocado para melhorar a operação dentro do que existe e ir melhorando a partir disso, né? Acho que essa parte que tu comenta do camaleão, ele é algo que pode ser feito, mas muitas vezes que não vai se pagar a conta pelo custo que tem de fazer ele ali, ou por tu tá tirando uma cultura que já tá adequada. E isso entra como um todo, né? Dentro dessa linha, claro que a gente também tem resistências dentro de casa, né? Mas resistência entre comilhas. O que acontece? À medida que a gente começa a manter as taipas na lavoura, também muda o paradigma. Por quê? Porque a pecuária antes, tu ia camperiar, não tinha taipa, era campo parelho. Quando tu tem taipa, aí o cavalo tropeça. Só que eu digo lá em casa, o que acontece? Na nossa fronteira oeste, geralmente nós temos um verão muito seco. E se tu tem todo um sistema de irrigação importado da lavoura de arroz, estabilizado, qualquer chuva que dá, a taipa, assim como serviu para irrigar o arroz, ela serve para irrigar o campo nativo. Então e aí o pessoal da pecuária, né, começa a entender que, claro, tem o desconforto da taipa, mas ele tem o benefício de que quando chove, aquela água fica armazenada por mais tempo, né? E isso aumenta a produtividade. E, de novo, né, são características de regiões. E a nossa região lá da fronteira, nós temos mais terra do que água. Então, também permite que os cortes sejam mais extensos, né? E sem falar que quando tu tem 2, 3, 4 cortes, a pressão de invasoras, a pressão de fertilidade, tudo é muito menor. Então, essa cultura de assim, ó, visualizando mais a longevidade do processo, é uma coisa que a gente também tem que retomar. Essa agricultura desse desespero que a janela de plantio, por exemplo, a janela de plantio no arroz estão falando em 8 dias. Mas o que é isso? Pode até falar. A nossa janela não é 8 dias. Nós semeamos em 30 dias. Porque como é que tu vai colher em 8 dias? Tu tem que ter essas máquinas gigantes, as semeadoras gigantes. Aí, semeadora grande, máquina grande, em solo mal drenado, arrebenta, destrói tudo. Então, o que adianta tu fazer um cultivo mínimo, uma semeadura correta, e aí tu vai colher com máquinas hoje que pesam 20, 25 toneladas, né, pai? É impossível. Graneleiro que tem 12 mil quilos, ok, tu pode até fazer, tu bota um trator de 300 CV
e aquilo puxa e leva tudo por terra. Mas não é o nosso jeito. Nós é trator de baixa potência, por quê? Porque o solo não permite, entende? A gente, como produtor, tem que olhar primeiro o solo, e é a partir do solo que a gente vai definir as máquinas e vai definir o nosso manejo. Obrigado pelo gancho, porque e isso é muito importante, ó, que mais pessoas identifiquem que ambiente mal drenado tem outro tipo de manejo que ambiente de seco, que é praticamente a totalidade da agricultura do Brasil. Né? Então a gente... Aí entra uma questão de a gente melhorar o meio para produzir, né? Acho que essa parte das máquinas é interessante que tu trazer, porque a gente vê um desenvolvimento que ocorreu no Rio Grande do Sul e outros locais do Brasil também, mas vou pegar o Rio Grande do Sul, que é onde a gente vivenciou, né? De ter toda a questão da Operação Tatu, desenvolvimento de bacias hidrográficas e tudo mais, um desenvolvimento para se conseguir segurar a água dentro das lavouras, melhorando a questão que ela consiga segurar, enfim, diminuir a possibilidade de uma seca, tudo mais, e diminuir a quantidade de terra também que vai para os rios para causar um assoreamento, alguma coisa. E ter todo esse desenvolvimento, o produtor começar a utilizar. E agora, depois de dos anos 2000, vamos dizer, isso aconteceu em 90, 85, 90, principalmente, e depois dos anos 2000 a gente vê ocorrer esse retrocesso, né? O pessoal começando a tirar essas curvas de níveis para conseguir entrar com maquinários maiores, para ter mais eficiência ou fazer mais rápido, mas a que custo? E muitas vezes para que área? Que nem tu comentou, a principal trator de vocês aí é o de 85, 100 CVs, aí consegue fazer todo o trabalho, né? Claro que tem que ter uma operacional melhor, um desenvolvimento, uma estratégia melhor de utilização para funcionar, né? E às vezes tu não vai conseguir fazer tão rápido, mas tem necessidade muitas vezes de fazer tão rápido, tu vai gastar muito mais dinheiro com uma máquina maior, um trator muito maior também, e muitas vezes você vai fazer o mesmo trabalho que o teu trator menor fazia e tu conseguia manter toda essa questão de curva de níveis, melhorar o solo. E entra muito no que tu falou, utilizar a máquina, ela tem que ser estimada, vamos dizer, qual que tu vai utilizar conforme o teu solo possibilita, não ao contrário. Porque quem não vai mudar, quem é imutável, e tu pode perder, imutável que eu digo que tu não vai conseguir mudar totalmente ele, mas que tu pode perder ele, é o solo, não a máquina. A máquina tá ali para cumprir a função dela, que é fazer o manejo. Mas ele só vai fazer o manejo em cima do que tu existe e do teu maior bem, que é a terra, né? Uma coisa que tu falas e me lembra muito, que para nós tem uma palavrinha assim, ó, são duas letras que são importantíssimas para o nosso sistema, que é MO, matéria orgânica e mão de obra. Quer dizer, se a gente estiver agregando matéria orgânica no nosso sistema, a gente está fazendo tudo do bem. E mão de obra é o quê? A gente tem que olhar as pessoas, né, também de uma forma ecobiológica. E a gente está vendo assim, ó, um exemplo, aquele pulverizador que a gente inventou lá de 33 metros, aí o pai adaptou, a gente fez um de 30, e esse pulverizador hoje, ele pulveriza micro-organismo, entende? Ele está pulverizando vida. Aí na pecuária, tu quer controlar o carrapato, tu pulveriza micro-organismo. Então é uma mudança de paradigma e isso é possível, mas tem que ter a vontade das pessoas de mudarem um pouco a realidade e de sair um pouco do pacote e do estresse dessa tecnologia 4. Bom, aí tem tudo que é nome e tu tem que começar a voltar a ser como eram os pioneiros, a olhar o processo. Hoje a gente vê que tem pessoas que plantam 2, 3 mil hectares. Ok, mas tu não sabe nada dos 2, 3 mil hectares teu. Tu pega um pulverizador que anda a 20 por hora na lavoura, tudo pacote, uma semeadora com 30 metros. Pô, as nossas máquinas têm 16 pés de plataforma. Tu tá olhando o arroz sendo colhido. Tu sabe a pressão do pneu, tu sabe se está pressionando. Hoje as máquinas são... Eu não estou indo contra a tecnologia, por favor. Eu estou dizendo que essa tecnologia tem que estar aliada ao sistema, ao solo, à paisagem, às pessoas. E eu estou vendo que não, a tecnologia é maravilhosa, mas ela está se dissociando da realidade. Tu sabe que com a tua explicação eu entendi assim bem de uma forma bem diferente, e isso faz bastante sentido.
por exemplo, até a parte microbiológica que vocês trabalham, a visão que tem que ter, tem que ser adaptada para aquele sistema para que o negócio realmente funcione, né? Então é uma visão. É bom, às vezes, pegar ideias de alguns sistemas diferentes, mas vocês têm que ir buscando, digamos, o que se adapta mais nas condições de vocês. Realmente, porque é um sistema completamente diferente e ele pode ser muito mais produtivo nas condições que tem. Porque, por exemplo, se é um solo que tem uma baixa drenagem, né, que é o problema hoje que se tem, automaticamente é o benefício para a cultura da arroz. E daí, como tu comentou, no inverno em si, tu poderia estar trabalhando com a parte de pastagem para estar, digamos, beneficiando com a questão da água, né, de ter mais água disponível também durante um período que talvez chegue a faltar. Então, é uma questão de conservação que é um pouco diferente que se tem em outras partes. Tem um material do IRGA que é a respeito de alguns problemas, né, que foi tendo durante os ciclos, digamos assim, né, lá em 1940, poucas variedades adaptadas ao manejo, que é as perdas, essa no caso, né, lá em 1960, problemas de planta daninha, daí depois começa um aumento dos ganhos de rendimento também, né. Aí tu tem um sexto, lá em 1990, problemas de arroz vermelho daí também, né, que seria alguns dos desafios que vai acontecendo durante o processo. O que eu queria entender teve um período que teve o boom do arroz, digamos assim, né, que muitas pessoas iam às vezes para a fronteira oeste ali para buscar, porque havia um rendimento alto que se dava, era rentável, bastante rentável a produção de arroz. Eu acredito que provavelmente esse sistema que vocês ajudaram a desenvolver, ele foi crucial para que houvesse esse salto de produtividade, que esse salto de rendimento. E depois, claro, teve todos os desafios em relação a preço de arroz e assim por diante, né? Mas tu pode comentar um pouco para nós essa questão do mercado e como esse sistema contribuiu também para esse aumento de produção? Vamos botar assim, hoje no manejo do IRGA, que o IRGA recomenda, ele recomenda um exemplo, tu tens que colocar tantos quilos de ureia no seco, tantos quilos de adubo, tu tem que semear em tanto tempo. Se não fosse o plantio direto, essas recomendações seriam impossíveis. Ficaria apenas a nível do laboratório. Por quê? Porque como é que tu entra com um tornado, exemplo, que hoje nem é tornado, eles entram com máquinas com 2, 3, 4, 5 mil quilos para jogar adubo no solo, se o solo não tem a taipa para passar por cima, arredondada. Não teria como ter trafegabilidade dentro da propriedade. Então isso ajudou muito. O que eu vejo assim, que dentro desse nosso, a gente falando em um tipo de agricultura um pouco não tão pressionada como é hoje, que o próprio IRGA recomenda, né? Eu gostaria muito, eu fui conselheiro do IRGA por vários anos, né? Sempre tive conflito com eles do ponto de vista dessa pressão de sempre produção. A gente tem que fazer uma pressão de produção baseado na capacidade do ambiente. Então eles imaginam que, como tu estava falando, na fronteira oeste, tem solos com argila montemorillonita, com 2, 3% de matéria orgânica, e tem solos arenosos com nem 1% de matéria orgânica. E eles acham que todos os solos vão produzir de igual maneira, botando tantas toneladas de adubo. Então, esse desrespeito, entre comillas, às características, às peculiaridades, é que o nosso sistema de pesquisa ainda carece, né? Mas, de novo, né, o pioneirismo dos produtores, eles vão entendendo isso. Existe uma coisa assim que tu tá falando e é uma coisa clássica, né? Eu, quando aprendi na faculdade, ureia se colocava na água dentro da lavoura de arroz. Um produtor nosso lá resolveu botar no seco. É louco, como é que vai botar ureia no seco? Passam-se anos. Aí o IRGA descobre que lá nos Estados Unidos um pesquisador fez um trabalho que ureia no seco, ureia no barro e ureia no úmido, a ureia no seco é a que dá maior resposta. Depois vem a do úmido e a última é a de dentro d'água. E nós aprendemos dentro da academia, e o IRGA ensinava que tinha que ser dentro d'água. Lembra, pai? Se não tinha água dentro da lavoura, não podia botar ureia. Hoje é o contrário. E isso nasce, assim, provocado por um louco de um produtor que todo mundo dizia que ele errou ao botar ureia, mas provavelmente ele errou alguma vez, ou seja, ele botou ureia para estar com água por tudo, mas aonde tinha água teve uma resposta e aonde chegou água teve outra. E no seco é melhor. Mas todo mundo chamava ele de louco porque
E eu, inclusive, a academia e o que eu aprendi era orelha dentro d'água. Então é dentro disso que vocês estão comentando. Essa provocação dessa cultura de novidade, de amor à terra, de construir, eu acredito que o nosso agro tem que fomentar mais essa história para mostrar que a gente pode construir uma lavoura legal, tem esses instrumentos hoje das redes sociais que a gente pode intercambiar cultura e a gente vai muito longe com isso. Eu acho que uma coisa que é importante a gente trazer, e que tu comentas também, a importância da academia, enfim, das empresas, olharem o que o produtor diz também. Que nem tu falou ali, tu tinha uma recomendação que era de toda a academia, né? E tu não tinha comprovação científica, vamos dizer assim, porque não foi feito estudo, muitas vezes, simplesmente por isso, né? De como é que era melhor, mais eficiente. E um produtor, no teste do dia a dia dele, ele observou uma questão e, aqui tá a melhor produção, vou seguir isso aí. E muitas vezes a gente não vai verificar se tem uma realidade ou não que deveria, o que a academia deveria estar muito atrás, né? Indo muito atrás do produtor que está no campo, testando algumas coisas que ele viu, algum resultado, e tentar entender por que aquele resultado ocorreu ou não. Porque é dali muitas vezes que a gente vai tirar a realidade do que pode ser feito e do que vai fazer uma melhora a longo prazo, que é o que a gente falou de toda a história e a gente continua não fazendo isso, né? Acho que essa é uma das piores partes. A gente viu toda a história ali com os pioneiros, o plantio direto, inclusive vocês na parte do arroz, mas pegando como um todo, de fazer essas observações a campo, muitas vezes tentando trazer e mesmo assim não sendo ouvidos. E hoje a gente vê a revolução que aconteceu, o desenvolvimento que aconteceu e numa agricultura feita pro Brasil, né? Pro Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, pro Brasil inteiro, tanto tropical quanto subtropical, uma agricultura que não existia, porque era apenas para climas temperados, onde tu seguia toda essa questão que é seguida até hoje em vários países, de tu virar a terra, tanto que o seu Rubens Cerati comenta, preparar a terra, né? Que é uma coisa que até hoje é falado, e se a gente vai ver, é quase um contrassenso do que a gente faz, porque não existe um preparo. O preparo da terra hoje a gente faz com plantas, né? E essa é uma revolução, da gente conseguir fazer todo esse desenvolvimento, e só é possível por pessoas como vocês que pegaram não só o bônus, né, que digamos, só passou pela parte boa, mas tiveram todo o ônus de construir todo esse desenvolvimento, essa prova, e a gente muitas vezes acaba não trazendo ou conhecendo todo esse desenvolvimento. Eu, só pegando de exemplo, acho que o Eduardo também a gente pode olhar, a gente não sabia quem era Alisson Paulinelli na nossa graduação, foi muito pouco falado, não sabia do Alemão Louco, falavam só do Alemão Louco, né, e não falavam muito mais além disso, mas era uma aula que era passado, não era passado a história. E olha que a gente passa a necessidade de ter essa história. E muitas pessoas vivas ainda, como o seu Rubens aí, para contar a história dele, do desenvolvimento dele. E, claro, você também, Ariovaldo, de todo o desenvolvimento que foi trazido disso, que é uma história muito curta, é uma vírgula, vamos dizer assim, né? Se a gente vai contar em toda a história do mundo, mas a importância que isso tem e a necessidade da gente se orgulhar disso como agricultura, né, como agrônomos, no caso, meio do Eduardo, e a gente acabou não ouvindo isso na escola. Isso deveria ser uma coisa passada não só nas escolas de agronomia, de técnico, enfim, deveria ser contabilizado aí na história como uma matéria obrigatória, por exemplo, do próprio ensino médio, ensino fundamental, para a gente ter, né? E cada vez mais retratado. A gente vai pegar os Estados Unidos, ele é fantástico em pegar essa questão das histórias internas dele e fazer filme, mostrar para o público, né? Para o mundo inteiro. Isso a gente acaba não fazendo, mesmo tendo uma revolução tecnológica dentro da agricultura muito maior do que a que eles conseguiram fazer, né? Então isso é muito importante e esperamos que com esse projeto aí do Agro Depende, junto com a Federação de Plantio Direto, a gente consiga trazer um pouco, pelo menos, dessa história e trazer cada vez mais pessoas. Até fica disponível aí para vocês comentar um pouco mais do que vocês acham que faltou nesse episódio, dar um recado também para todo o pessoal que está nos ouvindo aí. Eu vou aproveitar a questão que está o mundo hoje falando, que se chama agricultura regenerativa. E bem dentro do que vocês dois colocaram. Um exemplo, eu estou em Uruguaiana
e estão fazendo uma palestra sobre o uso de micro-organismos na soja, no trigo, no milho, em Uruguaiana, e a gente planta arroz, num solo mal drenado. Mas as pessoas muito do bem, gente legal, tudo. E aí eu disse, vocês têm acompanhado a agricultura regenerativa no mundo inteiro? Ah, mais ou menos, tal. Como é que mais ou menos o pessoal faz da agricultura regenerativa? Eles vão lá no mato e escolhem aquelas cepas, eles vão lá e elegem as cepas dos micro-organismos que estão adaptados há vários anos. E aí eu provoquei a empresa que estava trabalhando com micro-organismos. Eu digo, vê bem, ó, vocês têm um campo, né, que é o nosso Pampa Gaúcho, no nosso caso, solos mal drenados, que tem uma história de milhares de anos de estabilidade, com fertilidade, raízes profundas, e ali tem toda uma cultura de micro-organismos, tem um banco genético que deve ser, assim, provavelmente tem várias cepas muito importantes que vão nos dar um grande desenvolvimento para o nosso ecossistema. E esse conceito de agricultura regenerativa a gente não está usando no nosso meio. Aí a gente busca uma cepa de outro lado para colocar no nosso sistema para mudar. Então, essa valorização do nosso ecossistema, acreditar que se as plantas e os micro-organismos estão ali, quantas adversidades eles passaram, qual é a história de sobrevivência deles, é muito grande. E a gente muitas vezes delega isso por uma bula, por um produto que foi validado, mas não foi na tua paisagem, não foi na tua realidade. Então, esse ato de agricultura, de cultivar a terra que vocês estão nos dividindo aí, ó, é importante. E vamos fazer agricultura regenerativa, sim. A questão da pecuária, que o mundo está vendo que o gado, e é o que também melhora muito o ecossistema, né? A agropecuária, que é de agricultura e a pecuária, é a melhor ferramenta para mitigar CO2 no mundo inteiro. Mas vamos respeitar as características do nosso ambiente. Vamos tentar diminuir esse impacto. Esse é o meu recado. E a gente tem, assim, ó, uma história que não é essa história que eu e o pai contamos hoje. Chegamos até aqui porque muita gente fez a base e muita gente ainda está construindo. Então, nós somos um desses tijolos dessa história. O seu Rubem quer fazer algum comentário final também? Comentar, pai? Final? Comentar o que o senhor vê do processo? Do que eu fiz? Não, do que o senhor fez ou da realidade do neto. E também dá um recado E dá um recado para as futuras gerações e para os outros colegas, você? Vamos sair do plantio direto. Então, a Embrapa fazia experimento em Uruguaiana e aí escolheram lá em casa, porque o Ariovaldo era agrônomo, então o doutor Arley escolheu lá em casa. E aí eles tinham, vê como a coisa era atrasada. Eles plantavam 3 metros por 10, né? É a norma de experiência dos canteiros. De canteiro. E aí eles tinham tipo de um restel com as canaletas, e aí puxava a mão, abria o canal, aí botava a semente à mão e depois tapava a semente. Aí eu disse, mas Zé, eu vou fazer uma plantadeira para ti. Que não vai precisar nada disso. Tu vai semear sem fazer surco, sem fazer nada. Aí o que eu fiz? Peguei, botei a cachola funcionar e fiz com roda de bicicleta, peguei as engrenagens, fiz a caixa da semente, claro, sem adubo, né? Só a caixa da semente. Fiz a caixa da semente e aí um empurrava e o outro puxava. Em 10 minutos plantava o canteiro. E aí... levava meia. Colocou as linhas da Semiato, né? E colocou uns tanquezinhos em cima da linha. Então ele fez 3, eram 3 ou 5? 2 linhas? 2. Eram 2 linhas que semeava, ele já tinha desenvolvido o limitador de profundidade. Ele pegou e fez uma micro semeadora de experimento. E a gente tem até hoje lá as rodas de bicicleta e a semeadora que está lá. E aí ele ganhou um amigo, né? O Arley aí ficou muito mais fácil estabelecer eventos, né? Imagina, rodou o estado a plantadeira. Eram as máquinas
graneleira. E aí não existia graneleira. Só veio a máquina, mas as fábricas daqui não faziam. Aí eu bolei, não, eu vou fazer uma. Aí eu fiz, tem essas caçambas do quartel, que era aqueles caminhãozinhos. Aí eu cortei na frente da gabine, fiz o cabeçalho, fiz uma caçamba de tombar, aí fizemos uma moega subterrânea, né? Abaixo assim, botei 2 palanques, botei uma travessa e botei um motor com chave esquerda e direita. Aí quando chegava, encostava o trator de ré, ligava o motor, levantava a caçamba, em 5 minutos descarregava. Só para colocar no contexto, o pai está falando isso em 1969, 70, quando vieram as primeiras, porque antes as máquinas da lavoura de arroz era tudo máquina de embolsar, ensacava e atirava dentro do barro. Aí eles compraram uma máquina americana que tinha o graneleiro, mas isso era tecnologia americana, não existia graneleiro com rosca. Aí ele inventou uma caçamba para aproveitar o sistema, e aí tu imagina, não tinha mais arroz no barro, não tinha gente trabalhando, coqueando no barro e para você ter uma ideia... E uma só dirigia e descarregava, e ia lá e carregava. E antes tinha que ter 4, 5 pessoas para juntar a bolsa no barro, né? Porque a tala era 6, 7 sacos. E depois abrir na moega, né? Depois tinha que ter 2 homens só para arrumar saco e secar saco. O trabalho. E aí resolvemos com aquilo. Depois a Buerter foi a primeira fábrica aqui no Rio Grande do Sul de graneleiro. E aí nós compramos. 76, né, eu acho. Temos 3 daqueles da raiz. Interessante, né? É bonito, uma coisa engancha na outra. Aí eu fiz redução com polia, né? Claro que para subir devagarinho tinha que ter redução com polia. Aí eu fiz para polia e correia e comprimento, e aí, mas ó, deu perfeito. Hoje a gente acha que é muito fácil, hoje a gente pega tudo pronto e acha que é muito fácil, né? Mas o desenvolvimento teve isso e botar, que nem o senhor comenta, a cachola para funcionar, para pegar a realidade que tá aí, transformar a realidade, vindo lá da parte de plantio, quanto também essa parte toda de maquinário para facilitar. Imagina tu ter 6, 7 pessoas, o vô também comentava isso, que pegava uma gaiota cheia de gente aí, 15 pessoas indo pro campo ali pra quebrar leiteiro aqui ali na época. A mãe comenta também que pode dar um caminhão de ouro pra ela, que ela não volta pra aquela época. Então, é uma coisa bastante interessante que a gente traz. E imagina numa lavoura de arroz, louco pra pegar uma cobra, alguma coisa ainda que tinha muito esse perigo também. O arroz caía no barro, que nem vocês comentavam, perdia a qualidade, porque tu tinha que secar, depois 2 pessoas só pra secar isso. Toda a melhoria da cadeia inteira que ocorreu a partir disso, né? Acho que isso que é o mais fantástico da gente ver, que essas gerações aí que estão vivas ainda para contar a história, conseguem trazer, e o conhecimento que a gente muitas vezes não tem nem noção que existe por trás de tudo isso, e o desenvolvimento e frustrações também que teve para chegar no que a gente está hoje, que não foi fácil, né? E até, seu Rubens, acho que seria interessante o senhor dar uma mensagem para futuras gerações aí, tanto para nós que são uns piá de bosta aí, temos na lida, mas principalmente para todo mundo que está vindo aí e que acha que é muito fácil as questões e todo o desenvolvimento, toda a tecnologia que a gente tem na mão e muitas vezes não está utilizando, vocês lá atrás, com recursos muito mais escassos, conseguiram fazer toda essa revolução para nós. Aí. Por ele, o senhor dá uma mensagem para o senhor. O senhor dá uma mensagem para a nova geração, daquilo que o senhor imagina que essa gurizada nova tem que pensar, tem que fazer. Hoje é assim, ó, e nós trabalhamos, eu sempre fui empregador, nunca fui empregado, e já passou centenas de pessoas, mas que tem interesse de ter alguma coisa, nenhum. Só trabalha hoje para comer amanhã, entendeu? Então, tu não pode esperar nada dessa gente, nada.
E esses que vão estudar na agricultura têm que pensar, né? Hoje tu não arruma na cidade, eu moro perto da cidade, tu não arruma uma pessoa para virar um canteiro na horta. Tu não arruma uma pessoa e tá todo mundo desempregado, né? Mas ninguém trabalhar ninguém quer. Então, o futuro dessa juventude, o que nós temos no Brasil? Nós não temos indústria. Onde é que essa gente que estuda poderia trabalhar? Nas indústrias, né? Porque no comércio, o estudo pouco resolve. Na agricultura é meia dúzia, né? Um agrônomo comanda 1.000 hectares, 2.000 hectares. Então, vai diminuir cada dia mais o emprego e vai aumentar a gente com estudo que não vai ter o que fazer. Isso vai ser um grande problema. Já está sendo. Quanto Uber engenheiro tem aí em Porto Alegre. O que eu gostaria de também aproveitar e deixar uma mensagem assim. Esse trabalho que vocês estão fazendo mostra um grande testemunho que para nossa geração, né, e para que o pai fala da nova, que acredita que tem problema, eles transformaram o problema em motivação e construíram a solução. E eu acho que esse é o grande testemunho. O problema, ele não é uma coisa contra nós. Ele é um instrumento para que a gente acolhe, estude e melhore. E melhore como sociedade como um todo. Então, essa garra desse pessoal, né, que passou toda essa dificuldade, e hoje a gente não tem dificuldade, né, pessoal? Assim, hoje a gente tem tudo. O que está faltando é exatamente motivação para fazer um novo, para fazer um melhor, para aproveitar toda essa maravilha que eles construíram para nós. Se hoje a gente tem todos esses benefícios, foi essa geração que fez a base para nós ter esse privilégio. E a gente tem que passar para a próxima geração também um pouco dessa provocação de propósito de vida, de motivação, de mais identidade com a Terra, com o planeta, né? E menos identidade com a máquina, com esse artificialismo que a nossa vida está se transformando, né, pessoal? Essa é a minha mensagem. Fica o recado para o pessoal, uma questão de persistência também, né? Porque desde a biografia que a gente leu lá do Herbert Bartz, por exemplo, tem as outras biografias aqui também para a gente ler, mas o que a gente nota é, assim, tem o problema, vai lá, resolve o problema, é uma persistência constante, tipo assim, se aquilo tá ali, tem que ser resolvido e pronto, e vai atrás daquilo para resolver. E hoje em dia a gente vê quase um vitimismo em relação a todo problema que aparece. Então é bom nós termos esses exemplos, conhecer essas histórias para ser um motivador aí para o pessoal botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, porque antes era muito mais complexo, era muito mais difícil e as coisas eram feitas. E hoje em dia, com tudo que nós temos, é muito mais fácil resolver os problemas. A questão é o pessoal estar com esse mesmo entusiasmo de buscar atrás e fazer o negócio acontecer, né? Como foi comentado, né, antigamente, e acho que esse é um relato importante de trazer. Antigamente, para colher uma área de arroz, tu colhia muito menos, né, com uma máquina. Tu precisava de 6, 7, 8 pessoas para fazer aí a descarga da máquina, e hoje com 2 pessoas tu faz todo o processo, e às vezes até, se a gente pegar por área, daria muito menos, né, porque as plantadeiras, as colheitadeiras muitas vezes colhem mais, as plantadeiras também conseguem plantar uma área melhor por toda essa tecnologia. E muitas vezes essa falta, que nem o Eduardo comenta, de tu ir atrás e querer resolver os problemas. Hoje tem internet que tem todas as informações disponíveis para tu pegar como base e tentar achar uma resolução de algum problema. Mas se fica muito no fácil, né, e a gente pega as questões que alguém passou como um protocolo e só coloca aquilo lá no campo, vamos dizer assim, não pega e tenta observar a sua questão local, como vocês fizeram, que fez todo esse desenvolvimento. E eu tenho certeza que tem muito, até pelo tamanho que o Brasil tem, e a quantidade de áreas, produtores e culturas também, tem muito se a melhorar e desenvolver ainda, e hoje a gente tem um acesso ao conhecimento que nunca se teve antes. Então, se cada um começasse a olhar para dentro da sua própria porteira, vamos dizer assim, buscando esse conhecimento, esse desenvolvimento interno, juntando toda essa parte,
principalmente saindo da terra, do bioma que tu tá, e transformando os maquinários e o seu manejo para melhorar esse todo, vamos dizer, como o Ariovaldo comentou, acho que é o que está faltando para a gente conseguir realmente ser não só mais produtivo, porque produtivo a gente está sendo a cada pouco mais, mas mais sustentável na produção, tanto econômica quanto social também e ambientalmente. Acho que é onde é que a gente está desenvolvendo, que chegamos num ponto agora, e se não ir para essa questão de melhoria da sustentabilidade como um todo, não falo só do ambiental, mas como um todo, a gente vai estar passando por perrengues, quem sabe que a soja não vai ficar todo ano indo a 200 pila como aconteceu aí 2 anos atrás, né? Então, pegando só um exemplo, né? Eu queria só deixar essa imagem aqui que a gente tinha, que eu trouxe aqui só um minutinho, que é a foto que a gente conseguiu. Essa imagem aqui era a lavoura que a gente ainda fazia convencional, e essa foi a primeira lavoura que foi de semeadura sobre taipas em área dobrada do Brasil, ou que a gente imagina que foi aqui que a gente desenvolveu. Então dá para ver aqui, ó, o sulco, aqui é o quadro, o leiveiro, a taipa, e assim, ó, praticamente tu nem vê taipa, né? E aqui, eu ia dizer, quase não dá para ver. Não dá para ver. E aqui estou eu, tá, e mais 2 técnicos, ali as nossas estações de bombeamento, e tudo isso, né, a gente tem que deixar o reconhecimento a esses 2, né, o senhor que foi a parte que sempre fomentou, que foi a parte política de tudo isso, né, pai? A gente está muito mais na parte técnica. Que construiu o clube, que fazia as reuniões, e motivado pelo Nono Pereira, né? Que foi a grande voz do plantio direto. O Bartz teve a genialidade da semeadora, mas a perseverança e o estilo de divulgar do Nono foi fantástico. Então, a gente deve muito a eles, né? E aqui está o nosso agradecimento. Pessoal, a gente está à disposição, mas para nós foi maravilhoso. Vocês contem sempre conosco. Nós que agradecemos o tempo, a disponibilidade de vocês. Poder ouvir essa história, que nos alegra muito, voltar ao projeto No Meu Tempo Era Tudo Mato, aí que estava parado por um tempo. Ouvir realmente os relatos de como foi desenvolvido o agronegócio brasileiro como um todo e o quanto a gente ainda tem para melhorar e pegar de exemplo do que a nossa história já nos trouxe, né? De produtores engajados que querem a melhoria da sociedade como um todo, não só da sua área, e fazer essa transformação para a gente cada vez atingir aí tantos melhores setos produtivos, mas cada vez mais sustentável e melhorar a sociedade como um todo, certo? Muito obrigado. Tá.